Muito boa noite, você internauta, seja bem-vindo ao nosso programa No Mundo do Samba. Hoje, uma edição especial onde nós vamos levar até você todas as informações sobre a UESP, União das Escolas de Samba Paulistanas. O que você imaginar aí, o que você quiser saber, pode ter certeza absoluta que a gente vai contar para você. Para isso, convidamos e está aqui conosco o presidente Ricardo Cachito. Muito boa noite, Cachito. Seja bem-vindo ao programa No Mundo do Samba. Boa noite, Silva. É um prazer estar mais uma vez aqui. Faz tempo que eu não vim aqui. Nessa casa aqui é a primeira vez. É a primeira vez. Estou sendo muito bem recebido. É um prazer estar com vocês. Estou me sentindo em casa. Seja bem-vindo sempre. A Flix TV está aqui exatamente para trabalhar junto com a UESP, junto com o samba, junto com o carnaval. Seja sempre bem-vindo, presidente. Eu já estou e é um prazer estar falando com os seus internautas para a gente contar um pouquinho do que acontece lá na Matriz do Samba. Muito obrigado. Pois é, para que a gente comece esse nosso bate-papo, nós tivemos eleições, o presidente está no seu segundo mandato, e eu gostaria que você me falasse um pouquinho exatamente sobre esse processo todo, que foi um processo muito tranquilo, né? Conta um pouquinho para a gente. Sim, na verdade nós saímos de um processo de um carnaval difícil em 2012, mas em 2013 as forças se uniram na casa e fizemos um carnaval bacana. E dessa união, né, é claro que quem perde fica um pouco triste, quem ganha está mais feliz, enfim. Mas saímos de um processo, se não é o único, é raríssimo de acontecer, que foi uma votação de uma chapa só. Uma aclamação. Aclamação. Juntaram-se todos os grupos que constituíam a UESP, todas as visões, e numa composição fizemos uma diretoria única e fomos para esse processo, e as escolas e os blocos resolveram aclamar a nossa chapa, a continuidade do meu nome como presidente. Trouxemos dirigentes novos na casa, abrimos a diretoria e já estamos partindo fizemos o Carnaval 2014 e agora vamos para o segundo Carnaval desse segundo mandato. Pois é, essa nova diretoria que está contigo nesse segundo mandato, ela é muito diferente da primeira composição. Quem é que está contigo nessa segunda composição? De nomes, na verdade, não muito, né? A gente continua na presidência. O nosso vice, na verdade, nós perdemos, que foi o Maurício. Exatamente. Então saiu pelo seu falecimento. Nesse segundo mandato entrou o Todd, que já era nosso coordenador geral, que cuidava da organização dos desfiles, da produção, dessa parte operacional, passou para a vice-presidência. O diretor de carnaval continuou, que é o Nenê. Né? Aliás, uma joia raríssima, o Com Nenê, certeza, né, Nenê. Nenê, um grande abraço para você, cara. Você é nota 1000. Com certeza. Nessa última semana, o Nenê completou, não vou falar aqui a idade dele, né? Mas é um menino novo e eu quero parabenizá-lo pelo seu aniversário. Aliás, espera aí, você também fez aniversário? Fiz no último dia 28. Parabéns, presidente. 44, né? 44 de muito trabalho pelo samba. E voltando à questão da diretoria, o nosso secretário continuou mesmo, que é o velho Pinho, o Pinho da TUP, mas é o Pinho de todas as entidades. E o financeiro, o Camilo, saiu, até porque a Amizade da Zona Leste, no qual ele é o presidente, está tomando muito espaço dele, é uma das grandes entidades lá da UESP, e a gente tinha combinado dele ajudar um pouco mais o Amizade da Zona Leste, e trouxemos a Rosimeire Marcondes, presidente da Lava Pesca, mais antigas, para compor a diretoria. Então, na verdade, em nomes, a maioria continuou, mas em ideias, em pessoas, e nos demais cargos, muitos sambistas, muitos dirigentes
da UESP estão contribuindo nesse segundo mandato. Independente de qualquer coisa, uma nova gestão sempre traz uma nova visão e digamos assim, renovam-se as forças para se fazer um trabalho mais direcionado, mais vibrante, né? Com certeza. O carnaval ele é muito mutante, as coisas precisam de um certo dinamismo. E também a gente tem um certo limite também nas nossas ideias. E o samba, vocês sabem disso, vocês vivem o samba o ano inteiro, sabem que 24 horas por dia. Sozinho e com poucas mãos não se faz um bom carnaval. Então precisa de muitas ideias, muitas cabeças. É isso que a gente procurou fazer. É o meu último mandato, né? Eu termino agora em 2017 e nós temos que projetar novas lideranças para a continuidade da casa. Houve uma alteração no estatuto que não permite uma segunda reeleição, é isso? Sim, nós fizemos isso, nós e o plenário, mas foi por iniciativa da nossa gestão, minha em particular, porque a gente acha que a UESP não é nossa, não é de uma pessoa, não é daquela pessoa, é de todos, e que precisam aparecer novas lideranças, né? Isso é salutar para o Carnaval de São Paulo. Então é importante que eu saia, consiga fazer um trabalho bacana e passe o bastão para os próximos dirigentes, e isso vai acontecer de uma forma democrática, tranquila e com a aquiescência de todos os dirigentes da UESP. A gente sabe que o trabalho que é desenvolvido na UESP, ele tem como objetivo formar as grandes escolas que hoje estão no acesso e no especial. Eu gostaria que o presidente, por gentileza, me fizesse um balanço do Carnaval 2014, como foi, o que gerou, como fluiu. Sim, sim. O Carnaval 2014 foi um carnaval muito rico no desenvolvimento deles. Nós, de novo, houve um crescimento de público nos desfiles. Nós saímos com o desfile do Grupo 2, que estava em Interlagos. Voltamos para as ruas, então esse desfile foi feito no bairro do Butantã. A gente voltou para o Butantã e lá houve um boom no crescimento de público. Isso quer dizer que continua no Butantã em 2015? Continua no Butantã. Ótimo. Continua no Butantã. E também a gente teve um crescimento muito bacana nas escolas de samba, principalmente nas que desfilaram no Sambódromo. Esse ano o desfile do Sambódromo foi muito competitivo, muito disputado. Houve no Sambódromo também um crescimento de público muito grande. Tivemos lá por volta de 11, 12 mil pessoas. Muito bom. Né, no desfile. Já é um desfile que a gente vê do lado comercial, um caminho bacana para a gente começar a trilhar. E é claro, tivemos algumas dificuldades, né? Ainda a gente está construindo, buscando um relacionamento melhor com a prefeitura, né? Em que pese a gente ter essa gestão ter assumido uma crise financeira muito grande, a gente entende. E hoje, do ponto de vista financeiro, há uma defasagem muito grande, que a gente está construindo uma solução para isso. Estamos praticamente aí finalizando aí os acertos para o contrato de carnaval. Isso rendeu para a UESP uma dificuldade para estruturar esse carnaval. Alguns contratos ficaram em abertos e a gente está negociando isso com a prefeitura para a gente sanar esses problemas. Mas passamos de uma forma muito bacana o Carnaval 2014. É claro que, Silva, quando há uma disputa e há um incremento na produção das escolas de samba, principalmente, a questão da apuração, por exemplo, fica muito mais tensa, mais difícil, né, por conta dessa disputa. E quem esteve lá na nossa apuração viu que foi uma apuração tensa, difícil. Os resultados, essa questão de a gente colocar um décimo, de ser dividido as notas por décimos, por decimais, cria
uma situação de... Tem sempre aquela coisa daquele as camarada, notas pô, são a minha nota veio 9,9. Caramba, por que não me deu 10? São muitos né? empates. No grupo 1, pra você ter uma ideia, a diferença entre a primeira colocada, então foi a que subiu, Uhum. e a última colocada, caiu 3, esse ano, 2015, vão ser 2, foi 1 ponto. 1 ponto e 1 décimo. Então, não, foi uma diferença muito pequena. Nós tivemos empate entre o primeiro lugar, entre o terceiro e quarto lugar, quinto, sexto, sétimo lugar, oitavo, nono e décimo. Caramba. Então, decidiu as entidades que iam cair pelos décimos. Então, isso gera esse... Mas é um dado da competição mesmo, né? Na verdade, é preciso entender também o seguinte, que quando se fala em 1 décimo, é preciso entender, por exemplo, não é 9,9. Às vezes, aquele 9,9 quer dizer, não é 10, é 9. Sabe? Então, é por quê? Porque alguma falha houve, algum erro houve, e ninguém está lá para errar. Todo mundo está para acertar, e é onde fica essa cobrança. Né? Porque todas as escolas entram na pista como campeãs. Isso não tenha dúvida. Todas as escolas, seja no grupo 1, no grupo de acesso, no grupo especial, no grupo 2, 3, 4, né? Todos entram como campeãs. O que acontece? Acontece que, à medida que o desfile vai evoluindo, você vai cometendo este ou aquele erro, claro que não intencional, você vai cometendo esse ou aquele erro, e é onde você vai perdendo os décimos, ou seja, vai perdendo a pontuação, e isso vai criando o problema na hora da apuração. Verdade. E isso, meu caro Silva, aumenta o nosso desafio enquanto preparadores dos avaliadores. A gente tem um desafio muito grande, que é preparar da melhor forma para que não haja injustiça. E isso é um trabalho cada vez mais difícil nosso. Você falou dos avaliadores. Como é que está, nesse momento, né, a projeção dos cursos de avaliação dos avaliadores da UESP? Não, a gente está preparando em planejamento. Na verdade, por conta da dificuldade dos recursos, nós temos ainda algumas questões em aberto com os avaliadores. Isso eu procuro não esconder, deixar bem claro. Assim que a gente finalizar o processo da contratação do Carnaval 2015 e resolver essas pendências de 2014, a gente deve iniciar um processo de preparação que prejudicou um pouquinho no nosso planejamento. A gente tem um planejamento de 4 meses de preparação desses avaliadores, vamos ter que fazer em torno de 2 meses e pouco, mas, enfim, a gente espera em dezembro, um pouquinho antes das festas, organizar as primeiras reuniões e preparar o pessoal, tanto para São Paulo como para o pessoal do interior. Pois é, conta essa novidade para a gente. Então, esse trabalho que nós fazemos de organização dos avaliadores na cidade de São Paulo rendeu uma boa repercussão para a UESP, e a gente já faz a Carnaval em cidades do interior há muito tempo. Uhum. São contratos longos, né? Uhum. Então, a gente está em algumas cidades do interior, e já há muito tempo que a gente faz num processo transparente, numa relação aberta com as escolas desses lugares, e a gente está preparando tanto os avaliadores como workshops, e estamos também preparando a organização. Em algumas cidades, nós ajudamos a preparar regulamento, a organização do Carnaval, coordenação, mandamos coordenação, dirigimos a apuração dessas cidades, e é um processo novo de organização e produção de desfile de escola de samba e bloco. Pois é, ainda nesse âmbito dos avaliadores, a UESP fez um trabalho excepcional, a meu ver, que foi aquela coisa do deficiente visual julgando bateria. Sim. Né? Verdade. Existe alguma coisa ainda projetada? Continua esse processo. A nossa ideia é aumentar um pouquinho mais esse processo. Isso derruba alguns preconceitos, né, que se tem sobre as pessoas. Abre um campo de trabalho, né, para essas pessoas. E no caso dos deficientes visuais,
Eles ouvem melhor que a gente. Eles ouvem melhor, então eles têm uma aptidão melhor do que as pessoas que têm todos os sentidos. Inclusive, uma das nossas juradas, que é uma cantora lírica, teve num programa de uma outra emissora, da TV Globo, que é o programa de manhã, programa de debates que tem antes do jornal. E o encontro com a Fátima Bernardes. E aí uma das nossas avaliadoras fez uma apresentação. Na verdade, eu não vi esse programa, vi depois os comentários e tal. Não sei se ela falou do trabalho de carnaval, mas são pessoas que a gente tem ajudado a dar um campo elas são importantes para o carnaval, pelas qualidades que elas têm, e ajuda a gente a quebrar preconceitos. Isso e paradigmas é bacana, também, né? Com certeza. A gente falou da dificuldade que a UESP tem enfrentado ao longo dos anos, né? Isso é uma coisa que é notório do grande público, porque de repente só se lembra do grupo especial. Mas aí que está, a UESP ela vem fazendo um trabalho com os blocos, depois dos blocos, o grupo 4, 3, 2 e 1. Quantas entidades nós temos hoje filiadas à UESP? Nós temos hoje filiadas 66. 66. Caramba. Isso. E a gente tem, inclusive, elas desfilam, num desfile não oficial, né? A gente tem por volta de 8 entidades que estão esperando. É sempre bom explicar, sim. Silva, até por lei, até pela Constituição do país, a gente não pode fechar, vedar a entrada de nenhuma entidade em nenhum espaço. A gente pode criar regras. Sim. E a gente criou algumas regras. Hoje, a União da Escola de Samba Paulistana, ela pode receber nos seus quadros filiados 66 entidades. Não mais que isso. Não mais do que isso. É o que a gente tem condição de atender da nossa capacidade administrativa. E essas escolas são selecionadas dentro do concurso de carnaval. Perfeito. Né? E no concurso de carnaval, que elas sobem de grupo, caem de grupo ou podem ser desfiliadas. Então, a gente mantém, sobre custódia da gente, vamos dizer assim, 8 entidades que, para entrar na UESP, tem uma série de requisitos. Um deles é que ela não nasça colado numa outra entidade, porque ela vai atrapalhar aquela entidade que já está constituída. Entendi. Então, ela tem que criar a sua comunidade em outra região da cidade, e, a partir daí, ela precisa ter algumas estruturas. Mas essas entidades que postulam desfile, também, de uma certa forma, a gente procura ajudar, né, orientar, né? E o que você falou é muito importante, porque a UESP ela é a porta de entrada do carnaval. Então, tanto a Liga das Escolas de Samba, como a Prefeitura, como, enfim, todos os sambistas precisam participar desse processo, né? Do que entra dentro do carnaval e do que sai. São degraus que vão se galgando, vão se alcançando até chegar ao grupo especial. A nossa função não é disputar com as escolas do grupo especial, enfim, quem é a melhor entidade, não é isso. Nós somos um degrau e nós somos um passo, e somos a entidade que ajuda a preparar, a formatar essas entidades para que um dia elas cheguem no patamar, exceto os blocos, todas as entidades querem chegar no grupo especial. Então, a gente tem que estar alinhado, né, junto com a outra entidade, que é a Liga das Escolas de Samba, sempre buscando auxiliar e preparar essas entidades para elas um dia terem condição de chegarem ao grupo especial. Perfeito. Fique à vontade para tomar um golinho da sua devassa. Deixa eu dar aqui um exemplo. Eu não bebo cerveja, mas eu consumo os produtos da Brasil Quirim, e principalmente a tubaína. A água com gás.
skin. E a tubaína fazem parte do seu dia a dia. Faz parte do dia de fato, né? Então, você me dá licença aqui, eu vou... Fique à vontade, fique à vontade. E eu vou dizer para você, internauta, o seguinte, nós temos os nossos parceiros, fazemos questão de honrar os nossos parceiros, e daqui a pouquinho eu vou conversar diretamente com você sobre a 4 estações. Tá? Mas antes disso, eu gostaria que o presidente Cachito me falasse como está essa coisa da verba, como é que está esse relacionamento com a prefeitura, o prefeito Haddad tem sido parceiro que prometeu ser durante a campanha, como é que vai isso? Sim, nós estamos construindo essa parceria. O prefeito, quando assumiu a prefeitura, tinha algumas condições muito ruins, né, financeiras, alguns acordos que precisavam ser honrados e que pesaram muito no primeiro ano, principalmente da gestão do prefeito. Nós estamos construindo uma ponte, né, de diálogo permanente. Passamos aí essa primeira metade do ano, esse princípio de preparação do carnaval, discutindo um formato. Evidentemente que não é o ideal, né? Esse ano a gente deve ter um pequeno aceno de aumento, né? Ainda insuficiente pelas perdas que nós tivemos, mas é o início de uma construção, né? Eu acredito que a prefeitura esteja olhando o carnaval como um todo, né? Tem um outro problema que a gente está enfrentando, e aí eu queria salientar o trabalho da Secretaria das Subprefeituras, ao secretário Ricardo Teixeira no momento, que é de a gente construir uma solução para a problemática de quadras e barracões, que é muito sério. É terrível, né? É terrível. É terrível. Né? Nós estamos aí, hoje, eu passei o dia na secretaria, conversando com eles, e a gente administrando uma solução para 2 entidades. Tem uma questão que não é nem da prefeitura, mas é do Ministério Público, com todas as associações que têm concessões públicas, e a gente está buscando uma saída para as escolas de samba. O carnaval é uma dessas pontes que nós estamos criando com a prefeitura, e ainda o carnaval 2015 não vai ser a perfeição, mas eu acho que caminha para o final da gestão para a gente ter um relacionamento importante com a prefeitura. Nesses dias aí, acredito que semana que vem os contratos já estejam assinados e as escolas passem já a começar a receber os valores, embora a maioria já esteja em linha de produção, nos seus barracões, não tem jeito, né? Samba não para, né? Com Samba certeza. não para. Aí nós temos que dar um jeito de criar algum tipo de financiamento para as escolas de samba, e a gente vai ajudando da maneira que der, né? Perfeito. Nós temos o grupo, os blocos que desfilam na Luz, e me parece que ali acabou ficando perfeito para a apresentação dos blocos. Com certeza. Não é isso? Os blocos, a gente tem procurado separar o bloco do desfile de escola de samba. Antes o bloco era muito parecido com a escola de samba, desfilava no sambódromo, enfim. Nós estamos tentando trazer o bloco para uma coisa mais contraída, com uma linguagem diferente, flertando com o carnaval do passado, para que as pessoas consigam diferenciar a escola de samba, que tem um compromisso com o enredo, com a história, com o personagem, e o bloco uma coisa mais solta. E aí nós achamos na Luz um espaço bacana, que revive um pouquinho o carnaval antigo. Até o cenário ajuda, né? Com certeza, ele é muito bonito o cenário, entre a Estação da Luz de trem e o Parque da Luz, então é o verde e aquela construção estilo europeu, antigo, e é um lugar que flerta com o grande carnaval do passado. A Avenida Tiradentes, saudade. O centro antigo, a Prestes Maia e o Anhangabaú, enfim, e um lugar que era o encontro dos sambistas, o pessoal que vem da Zona Leste descia por ali, Zona Sul também.
um horário alternativo. Então, no final da tarde para o começo da noite, por volta de 10, 11 horas, o desfile está terminando. A estação de trem, a estação da Luz é uma estação intermodal, então tem ônibus, trem, metrô. Então você chega de qualquer região. É um desfile que é voltado para a família, você entendeu? Qual é a média de público normalmente? Lá é em torno de 15 mil pessoas a 20 mil. Esse ano, de novo, foi um fenômeno nos locais de desfile, a gente conseguiu ter um crescimento. Eu confesso, nos últimos anos, a gente estava tendo um declínio, né, 10 mil, 9 mil, e esse ano a gente trouxe de novo para 15 mil. Aquele lugar ainda a gente pode ampliar um pouquinho mais. E eu acredito que esse ano, principalmente se não chover, né, como choveu no passado, principalmente na sexta-feira, um dia que nós não tivemos desfile, não chover. A gente precisa muito da chuva, claro. Mas a chuva para o carnaval atrapalha um pouco. Então, se a gente não tiver chuva, tiver um tempo bacana, eu acho que, de novo, nós vamos ter um crescimento bacana e a Luz é um desses locais. Perfeito. Então vamos falar do grupo 4, grupo 3 e grupo 2. Isso. Locais de desfile. E já tem as datas, inclusive, e a gente já tem, inclusive, a ordem de apresentação. Isso, mas como isso vai demandar muito tempo, a gente vai dizer somente os locais e horários. Isso. Os desfiles do grupo 4 e grupo 3 são no mesmo local. O grupo 4 abre o carnaval da UESP, né, dos bairros, no sábado de carnaval. Você vai me desculpar, mas eu não lembro o dia. Não. Sábado de carnaval é 14 de fevereiro. Acho que é 14. 14 isso. de fevereiro. Então aí eu já consigo estabelecer as outras datas. Ficou claro para mim essa coisa que todo brasileiro tem, sexta-feira 13. Verdade, com certeza. Então, no dia 14 de fevereiro, a partir das 20 horas, abertura oficial dos trabalhos do Carnaval de Bairro da UESP. Lá na Vila Esperança. Na Vila Esperança. Entre 21 e 3 horas da manhã, a gente deve receber aí as 8 escolas de samba, as 7 escolas de samba do grupo 4. Tá, e o grupo 3? Grupo 3, no mesmo local, na Avenida Alvinópolis, né? Acabei não falando, na Vila Esperança, dia 15 e 16, às 21 horas, as 14 escolas do grupo, as 12 escolas do grupo 3. São 12 escolas, desfilam 6 num dia, 6 no outro. 6 no domingo e 6 na segunda. 6 na segunda, positivo. Tá. E aí nós temos o aí grupo vamos para o grupo 2, que vem para o Butantã. Vem para o Butantã, o segundo ano no Butantã, na Avenida Elísio Teixeira Duarte. Elísio Teixeira, a partir das 21 horas, no domingo e na segunda-feira, são 13 entidades que vão... 13 entidades. Caramba! Que vão desfilar nessa avenida, no Butantã. É super legal, perto ali do shopping Butantã. E um lugar muito gostoso. E é um desfile já com algumas entidades com uma estrutura grande, né? Então, vale a pena também quem puder dessa região. E um grande público, oeste, né? E um grande público. Ali a gente bate entre 40 e 50 mil pessoas por dia. Maravilha. Tranquilamente. Foi um absurdo o número de pessoas que foram assistir o desfile. Muito bacana. Estamos muito felizes. E fechando os grupos, o grupo 1. Grupo 1, segunda-feira, no Sambódromo. Esse ano são 12 entidades que vão desfilar, né? O desfile começa às 8 horas e fecha às 5 da manhã. Esse ano a gente tem 2 novidades. Esse ano a gente teve um grupo de afoxé abrindo. Esse ano, além do grupo de afoxé, nós vamos ter um blocão, né, que é o Bloco Fuzuê, que é um dos blocos mais agitados da cidade. Vai fazer uma preliminar no dia, as pessoas estão convidadas, podem desfilar nesse bloco, né? É uma promoção da UESP, as pessoas brincam, depois sobem para a arquibancada. É aberto. Esse bloco é aberto, né? Tem uma camiseta que vai ser distribuída. Tipo um abadá. Tipo um abadá, né? Tem uma grande batucada,
deve vir gente do Rio de Janeiro, enfim, Oh, tem que algumas coisa boa. surpresas aí. E o nosso desfile no Sambódromo, que também foi uma coisa bacana, ele é totalmente gratuito. Não Muito precisa bom. nem levar 1 quilo de alimento, nada. Chegou na portaria, você vai para a arquibancada e assiste de graça um dos melhores desfiles comunitários que tem na cidade. Eu posso até testemunhar que em 2014, a qualidade das escolas que desfilaram no Grupo 1, meu amigo, não deve nada ao grupo de acesso e também até ao grupo especial. Eu assino embaixo isso e convido a você que às vezes não tem condição financeira de estar presente no desfile do grupo especial ou do grupo de acesso, que assista lá no Sambódromo. Esse desfile são 12 escolas, não é isso? 12 escolas. 12 Silva. escolas. Na segunda-feira, Na segunda-feira. dia 16 de Dia fevereiro, Isso, dia a partir 16. das 8 horas da A noite. partir das 8 horas, a primeira escola do grupo 1. Ah, tá, Mas tem um se bloco você chegar às antes. 6 da tarde, Aham. você pode até desfilar na pista do Sambódromo. Olha aí, você que quer aproveitar e desfilar no Sambódromo, tá aí, tua chance chegou, cara. Da mesma forma que você gosta de desfilar, a gente que vive o carnaval, a gente tem um endereço muito bom para buscar tudo que se pensa em carnaval, tudo que você imaginar de carnaval, você encontra na 4 Estações. Eu vou pedir para o Fábio, ó, já está aí na tua tela, a 4 Estações tem 5.000 metros quadrados de loja e estoque com mais de 30.000 itens nos mais variados materiais, formatos e cores para aplicação em roupas, sandálias, tricô, crochê, bijuteria, acessórios e tudo que a sua imaginação permitir. Sempre em dia com os últimos lançamentos da moda mundial, a 4 Estações é importadora e por isso tem preços e condições de pagamento imbatíveis, tanto no atacado como no varejo. Rua 25 de Março, 905-907, no centro de São Paulo, ou então entra no site 4estações.net, www.4estações.net, ou liga lá para o meu amigo Leandro, 3328 8800. Pensou em solução para o carnaval? Pensou 4 Estações, 4estações.net. O telefone está aí na tua tela, 33288800. E essa equipe maravilhosa vai estar sempre lá para atender você. 4 Estações, sempre em dia com tudo o que acontece no mundo da moda. O presidente está sempre lá na 4 Estações, né? Com certeza. Um abraço ao Leandro. A 4 Estações é parceiro dos eventos nossos. Principalmente aí do Rainha do Samba e Passista de Ouro. Pois é, a gente vai falar já de Rainha do Samba, Passista de Ouro, a corte da UESP, mas eu gostaria que o presidente me falasse o que está sendo preparado para 2015, o que é que podemos esperar para 2015? Sim, na verdade, eu estou muito honrado de voltar a esse programa maravilhoso e eu vim com um pacote de novidades, de Eu estou curioso, eu atrativos, quero saber o que é. de atividades. Nós estamos chegando já ao final do ano e aí começa uma série de atividades. O nosso período festivo do Carnaval ele começa a partir do Dia Nacional do Samba e aí a gente vai pesado até o Carnaval. E uma das novidades que eu vim falar é que nós vamos, na próxima segunda-feira, a gente está iniciando o processo das inscrições do concurso Rainha do Samba e Passista de Ouro, né, o Miss UESP. Esse concurso ele deve ser, ainda a gente está fechando a data com São Paulo Turismo, mas deve ser o finalzinho na última semana ali do aniversário da cidade, ou no comecinho de fevereiro. Nos próximos dias a gente já deve ter a data. Mas na UESP, a partir de segunda-feira, às 11 horas da manhã, estão abertas as inscrições. Só poderão participar pessoas a partir de 18 anos, que tenham vinculação com agremiações da UESP ou daquelas escolas que estão em processo de filiação, né? E precisa ser indicado por essas entidades. Ou seja, tem que ter um vínculo sambístico. Isso, com certeza, um vínculo sambístico
com a matriz do samba ou com as escolas e blocos filiados à nossa casa. Alguma exigência, altura, nenhuma, né? Não. A gente é muito democrático, tanto para a questão da idade, né? Evidentemente, tem muitas jovens e jovens abaixo de 18 anos, mas por questões legais, Claro. né? E porque, de uma certa forma, é um vínculo profissional, a gente ainda não pode ter essas inscrições. Quem sabe no futuro a gente volte com os concursos mirins, que a UESP fez muito, de mestre porta-bandeira, de passista. Repinique de ouro. Né, o próprio Repinique de Ouro, que a gente deve fazer em janeiro, o Repinique de Ouro. Uhum. Mas aí a gente faça para menores de idade. Quanto a isso, quanto a essa restrição, o resto, Silva, a gente é muito democrático, baixinha, mais alta, mais gordinha, mais cheinha, com um pouco mais de idade. Uhum. O que importa é você ser um bom passista, uma boa passista e ter uma relação bacana com o nosso carnaval. Perfeito. Eu gostaria, inclusive, de convidar você que está nos assistindo para que entre em contato com a UESP ou vá até a sede na 13 de maio. Rui Barbosa 588. Nos eventos, eu vou falar um pouquinho dos eventos, tem o Dia Nacional do Samba, mas a entrada dos eventos é na 13 de maio pelo Centro de Documentação e Memória do Samba. Exato. E a gente faz a entrada por lá. Mas a entrada administrativa da UESP é pela Rui Barbosa 588. Eu tenho um amigo, Everton, que naturalmente, a hora que, Grande Everton. Que ele chegar aí, ele vai dizer, o Silva falou que era na 13 de maio, porque é uma questão de RG baixo. Verdade, com certeza. Os mais vividos na história do samba, a UESP, quando foi inaugurada, e os primeiros passos, né, nessa nova sede foram 13 de maio. Eu não sou velho não, viu, gente? Eu sou apenas vivido no samba. Com certeza. Lamentavelmente, nosso tempo está acabando, então eu gostaria que o presidente me colocasse aí todos esses eventos programados, né? Perfeito. E convidasse o público a participar desses eventos todos. E essa projeção do Carnaval de 2015, o que teremos aí de novidades. Você já falou do bloco que vem abrindo o grupo 1 no Sambódromo, e todo mundo está convidado a participar, mas me fala um pouquinho mais de todos os eventos, Dia Nacional do Samba, por favor. Perfeito. A primeira grande notícia é que nós vamos lançar no próximo dia 29, né, de novembro, o CD das escolas de samba e blocos da UESP. Data 29 de 29 de novembro. 29 de novembro, na verdade, começa o nosso ciclo de comemorações ao Dia Nacional do Samba. A UESP ela tem como principal pilar a defesa da cultura, dos nossos patrimônios, né, que é os nossos sambistas. Então, por isso que a gente mantém a Embaixada do Samba, mantém o Centro de Documentação e Memória do Samba, e a gente comemora, de fato, o Dia Nacional do Samba. E aí são uma série de eventos, começando no dia 29, pela primeira vez, vamos lançar o CD em novembro. Isso é muito bom. E mais tempo para se decorar o samba. Com certeza, 58 produções, cada escola produziu o seu CD da melhor forma, a gente orientou na qualidade, e a gente, em 5 CDs, vamos lançar esses sambas na quadra da Irapuru da Moca, no dia 29, a partir das 4 da tarde. Horário bom. Isso. Horário bom. Junto desse evento, nós vamos convidar uma escola do Grupo Especial, uma escola do Acesso, e vamos ter a maior roda de pavilhões do Carnaval de São Paulo. Vamos reunir todas da UESP, entidades do interior que a gente tem relação, e vamos convidar as grandes escolas de São Paulo para a gente fazer uma grande roda de samba em prol do Dia Nacional do Samba. Então, só lembrando, dia 29 de novembro, a partir das 16 horas, isso, na Irapuru da Moca, lançamento do CD dos Sambas 2015 das escolas da UESP. Da UESP. Esse é o nosso primeiro grande evento. No domingo, no dia 30,
nós vamos fazer na nossa sede, aí no CDMS, na Aí na 13 de maio, 588, nós vamos fazer um grande almoço da Embaixada do Samba para a Velha Guarda de São Paulo. Então vamos reunir os grandes nomes para contar a história, fazer um samba e almoçar uma comida gostosa. Eu vou até pedir ao presidente que fale com o nosso internauta e explique, porque tem muita gente que está assistindo o programa que não sabe quem é a Embaixada do Samba, a importância, o valor que tem a Embaixada do Samba. Por favor. Sim, a Embaixada do Samba foi criada em 95 como a grande academia dos notáveis, dos baluartes do samba de São Paulo. Nessa academia, né, que é a Embaixada do Samba, estão lá os nomes das maiores escolas de samba de São Paulo, de escolas da UESP, enfim, pessoas que fizeram trabalhos por mais de 25 anos, outras chegaram a 50, 60, 70 anos de vida, fazendo trabalhos reconhecidos para o samba de São Paulo, e nessa academia eles são a referência para nós que estamos tocando o carnaval. Ali está uma homenagem para essas pessoas, então aquela faixa é uma grande homenagem, e eles estão lá para a gente cultuar a memória e a tradição do samba de São Paulo. Perfeito. Na academia, na Embaixada do Samba, saem todos os anos o cidadão e cidadã samba da cidade de São Paulo. Então, entre eles são eleitos aquelas pessoas que durante um ano representarão o carnaval, as escolas de samba, os blocos, a tradição do carnaval na corte de São Paulo. Então, as grandes figuras das escolas de samba, do samba, na corte, na festa do carnaval, são escolhidos entre os embaixadores do samba, o cidadão e a cidadã samba. Porque isso é bom, porque muita gente, às vezes, só olham ali para o Rei Momo, para as passistas, que são bonitas, para a rainha Rei Momo, mas estão ali junto com eles duas pessoas que são referência para nós sambistas. Um ponto de honra do samba. Sim, com certeza. Gostaria então de repetir que por volta do dia 25 de janeiro, ainda não temos uma data fechada, e provavelmente seja no Auditório Elis Regina, no AMB, então a eleição... No grande auditório. Vai ser no grande auditório? De novo no grande auditório. Ah, que bom. Então nós temos a eleição da Rainha do Samba, a Miss UESP, passista de ouro, e as duas princesas. E as duas princesas. Isso, positivo. A gente vai estar informando você, o presidente vai passar a agenda para nós e a gente vai estar informando aqui. Eu só queria ressaltar que nessas atividades do dia 29 ao dia 2, na verdade, nós vamos ter a atividade, o lançamento do CD dia 29, o almoço dia 30, na sede da UESP, um evento das Velhas Guardas de São Paulo, e no dia 1º, já pelo 8º ano, a nossa Vigília do Samba. A Vigília do Samba... Que tem aquele toque de clarim, aquela coisa magnífica. A Vigília do Samba ela está baseada em 3 grandes eventos. Uma é uma mostra culinária do samba, isso gratuitamente. Isso é bom, no dia 1º, que vai ser uma segunda-feira, as pessoas vão chegar lá por volta de 7 horas da noite e já tem lá os caldinhos, as comidas que são servidas nas quadras, nos ambientes de samba. E isso é uma amostra culinária. Nesse evento, a gente tem uma amostra de filmes e documentários sobre samba e carnaval. Isso é importante saber o que foi produzido nessa cena artística e que é falado com a gente. E quando a gente fala em livro e fala em filme, em cinema, em documentário, é um registro que fica para todas as gerações. Então é importante a gente, dentro de um evento só, ir mostrando o que foi feito sobre carnaval aqui no nosso país. E a gente deve anunciar, antes da vigília, que começa de noite, uma roda de samba que vai da noite do dia 1º até amanhã do dia 6, ininterruptamente, nós vamos apresentar os novos embaixadores e o novo casal de cidadão e cidadã samba da cidade de São Paulo. Perfeito. O nosso tempo está se esgotando. Acredito que a gente tenha falado tudo. Se não,
Por favor, fique à vontade para colocar, ou senão as suas considerações finais e convidar o público para que esteja com blocos e escolas da UESP no Carnaval 2015. Sim. Eu quero convidar as pessoas para participar do nosso Carnaval, para participar das nossas atividades. Então, a partir do dia 29, vocês já vão estar aí acompanhando as nossas atividades. Eu queria, para encerrar, falar de um ponto que a gente tem trabalhado, que é na questão de formatar o samba e o carnaval, que é uma das nossas principais, dos principais pilares na parte turística, na parte cultural do país, como uma prerrogativa não, como para uma política pública de Estado, né? E a gente está trabalhando isso, faz um ano que a gente está trabalhando isso em nível nacional, vários gestores de carnaval no Brasil, junto com a Câmara dos Deputados e alguns ministérios lá em Brasília. Lá em Brasília. Está sendo estudado, né, como funciona isso dentro da cadeia da economia criativa do carnaval. Isso em alguns estados, principalmente no Rio de Janeiro. Está sendo estudado a nível de Brasil inteiro. E a ideia é lançar o ano que vem uma política nacional com recursos para todo o carnaval brasileiro. E isso a UESP é uma das entidades que está sendo protagonista nessas conversas, nesse estudo. Isso é uma coisa que vai ficar para as outras gerações, mas que é importante a gente fazer agora. Muito obrigado. Eu que agradeço, presidente. Obrigadão. Saúde, paz. Vamos firme para o Carnaval de 2015. Obrigado a você por ter estado conosco. Fica ligadinho sempre na Flix TV. Semana que vem tem mais. Beijo, até. Se liga no mundo do samba, chegou.